Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, ouvindo a sua divina vontade, unido a todos e para todos, juntos meditarmos sobre essa live, sobre a comunhão na mão. E é muito importante, as pessoas terem esse conhecimento, porque são poucas pessoas que aderem, que conhecem sobre isso. Até porque muitos sacerdotes, bispos, não venham falar para as pessoas a gravidade que é receber Jesus na mão, e em pé. Porque quando recebemos Jesus na mão, partículas caem no chão e a gente acaba pisando. Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero que esteja bem. A paz de Deus em vossos corações e que o manto da Virgem Maria cubram todas as famílias que estão nos ouvindo e aquelas também que não estão. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre a comunhão na mão. O que diz o demônio sobre receber a comunhão na mão? Tem um exorcista, inclusive do padre naquela época, o exorcista, o padre Gabriele Amorth, que o próprio demônio, através da boca de um possesso, ele relata, ele fala toda a verdade, o motivo de receber a comunhão na mão, o quanto é grave e o quanto beneficia a ele, quer dizer, o inferno, A comunhão dada na mão, muitas das vezes é pegada a hóstia de Jesus e levado para fazer sacrilégio, para celebrar a missa negra. E com isso Jesus está sendo cada vez mais sendo usado como sacrilégio. Muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar isso. Não tem nada a ver não. Isso não tem nada a ver. Antigamente, pessoas pega no corpo de Cristo, pega na mão, coloca na boca e não tem a consciência da gravidade que é isso. No Concílio de Trento, sempre ensinava que o corpo de Cristo deve receber-se na boca e de joelhos, na língua, ali se ajoelha diante aquela hóstia onde está presente o corpo, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o padre coloca na sua língua, você coloca na sua boca, de joelhos. Por quê? Para que não venha cair partículas no chão e para que não venha ser usado a própria hóstia para fazer sacrilégio. Então isso já vem de antigamente, há muito tempo atrás, preservando aí esse modo de como receber a hóstia, até porque é um ato de respeito que a gente tem para com Deus, para com Jesus, E nós leigos, os apóstolos dos últimos tempos, devemos sempre orientar os nossos irmãos com relação a isso, porque muitas pessoas estão pegando o corpo de Cristo na mão de todo jeito e achando que é normal, e não é normal coisa nenhuma. Você que está ouvindo esse vídeo, essa live, continuar pegando o corpo de Cristo com a mão, você está sendo teimoso, Porque eu vou mostrar algumas verdades aqui, alguns relatos de como é grave cometer esse ato, esse sacrilégio. Então vamos lá. O que diz o demônio sobre receber a comunhão na mão? O padre Gabriele Amorth foi o exorcista oficial da Santa Sé por décadas até seu falecimento em setembro deste ano. O padre Amorth disse no ano de 2013 que teria realizado cerca de 160 mil exorcismos. Em alguns de seus exorcismos ficaram conhecidos através do livro Confissões do Inferno ao exorcista padre Gabriele Amorth.
E queremos compartilhar uma conversa, durante um exorcismo em 1975, que fala sobre a comunhão na mão. Quero que vocês prestem bastante atenção, façam um exame de consciência. Se você está pegando o corpo de Cristo com a mão em pé, às vezes cai até partículas aí no chão, mas sem saber, talvez você não tenha conhecimento, talvez você não sabia que era tão grave assim. Mas a partir de agora, você sabendo toda a verdade, não faça isso, mas tem lugares que quando a gente ajoelha para receber o corpo de Cristo, o padre não quer dar a hóstia, pede para levantar. Se o padre fazer isso, se não quiser dar o corpo de Cristo para você que ajoelhou e te der, ele vai prestar conta com Deus sobre isso, porque o padre, o sacerdote, o dever dele é dar a hóstia às pessoas que ajoelharem na boca. Se a pessoa tiver algum problema de coluna, que às vezes não aguenta ajoelhar, problema de saúde, tudo bem, mas mesmo assim tem que colocar na boca. Muitas pessoas dizem, porque é problema de vírus, é a mão contaminada, não sei o que. Mas eu falo assim, então onde é que está a fé? Não quer dizer que uma hóstia consagrada, onde está o corpo de Cristo, alma e divindade viva, presente ali, você acha que vai passar algum vírus, alguma doença para uma pessoa, aquela pessoa recebendo o corpo de Cristo? Aonde está a tua fé? Que a maioria deles falam, já vi até sacerdote falando que não dá na boca porque pode passar alguma bactéria, alguma doença. Não quer dizer que Jesus vai transmitir a doença para a pessoa? Mas faça a sua parte. Faça o ato de respeito, de amor, de adoração diante do nosso Rei, diante de Deus. Vamos lá. O exorcista, ele diz assim: continua a dizer a verdade em nome da Santíssima Trindade, tens de dizê-la em nome da Santíssima Trindade. A comunhão na boca. Aí o possesso, demônio, o nome Acabor, o demônio do coro dos tronos. Aí ele fala assim: devem receber convenientemente os sacramentos, fazer uma confissão verdadeira, e não apenas participar nas cerimônias penitenciais e na comunhão. A comunhão, o celebrante deve dizer 3 vezes: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei. E não uma só vez devem receber a comunhão na boca e não na mão. Olha aí o demônio falando pela boca de um possesso, no exorcismo do padre Gabriel à morte em 1975. Prosseguindo, o exorcista torna a falar: diz sua verdade em nome do preciosíssimo sangue da Santa Cruz da Imaculada Conceição. E ele vai responder: nós trabalhamos durante muito tempo lá embaixo, aponta para baixo, até conseguimos que a comunhão na mão fosse posta em prática. A comunhão na mão é muito boa para nós, no inferno, acreditai. Tá vendo o que o demônio estava dizendo? O exorcista torna a falar: nós ordenamos em nome da Santíssima Trindade, que diga somente o céu te ordena. Diz sua verdade, a verdade total. Tu não tens o direito de mentir. Sai desse corpo e vai-te. Aí ele vai dizer: ela aponta para cima, quer que eu diga. Quer dizer, nesse momento, a Santíssima Virgem Maria força ele falar a verdade, O exorcista diz a verdade. Aí ele vai dizer: ele quer que eu diga, melhor, ela quer que eu diga que se ela, a grande senhora, ainda vivesse, receberia a comunhão na boca, mas de joelhos, e haveria de se inclinar profundamente assim. Mostra como procederia a Santíssima Virgem. Aí o exorcista torna a falar: em nome da Santíssima Trindade, Santíssima Virgem, diz a verdade. Forçando ele mais uma vez, O demônio na boca do possesso vai dizer: tenho que dizer que não se deve receber a comunhão na mão.
O próprio Papa dá a comunhão na boca. Não é da sua vontade que se dê a comunhão na mão. Isso vem dos seus cardeais. Olha aí, o demônio relatando a gravidade, né, de como, né, de dar a comunhão na mão, que tem que receber na boca. E hoje tem padres e sacerdotes que a pessoa ajoelha para receber a comunhão na boca, eles pedem para levantar. Olha só a gravidade, o que nós estamos vivendo hoje. Os próprios sacerdotes, na hora que o fiel ajoelha para receber o corpo de Cristo na boca, fazendo o correto, né, inclinando ali, eles pedem para levantar. Não dão, não. Tem vídeos na internet que tem aí, as pessoas ficam lá atadas, sem graça. E o próprio demônio afirmando aqui, né, que o certo é receber a comunhão na boca e de joelhos. Olha só para você ver o quanto que a apostasia, a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja e cegou muitos sacerdotes. Muitos sacerdotes já perderam a fé. Muitos já perderam a fé. É muito importante que nós rezemos pelos sacerdotes. Eles precisam de nossas orações, porque eles são mais tentados que nós, né? Prosseguindo, o exorcista torna a falar. Em nome, essa é a Santíssima Trindade, né, que diz aqui, diz a verdade. E o processo vai dizer, deles passou aos bispos, e depois aos bispos pensaram que era matéria de obediência, que deviam obedecer aos cardeais. Daí a ideia passou aos sacerdotes, e também eles pensaram que tinham se submeter, porque a obediência se escreve com maiúsculas. Olha aí, né? O exorcista diz a verdade, tu não tens direito de mentir, em nome da Santíssima Trindade. Pressiona ele mais uma vez. E o demônio vai dizer, não se é obrigado a obedecer aos maus. Olha aí. É ao Papa, a Jesus Cristo e à Santíssima Virgem que é preciso obedecer. A comunhão na mão não é de modo algum querida por Deus. Tá vendo? Não se é obrigado a obedecer aos maus. Se a gente tem um Papa que às vezes prega ao contrário da Igreja Católica, prega ao contrário do que está escrito, você não é obrigado a obedecer, né? E aqui ele diz, a comunhão na mão não é de modo algum querida por Deus, afirmando que não agrada a Deus quando se recebemos a comunhão na mão. Nossa Senhora chora lágrimas de sangue por isso. Por quê? Porque as nossas mãos, gente, é impuras, é imunda. A gente pega em tudo quanto é tipo de coisa para depois ali ir lá e pegar no corpo de Cristo, colocar na boca. Tem outro exorcismo que eu li esses dias na rádio, que o próprio demônio ele fala que Deus consagrou a mão do padre e só a mão do padre que é consagrada que tem o direito de pegar na hóstia. Mas ninguém, olha só para vocês verem, hoje a gente vê as pessoas, as ministras, as mulheres vão lá e pega e dá para as pessoas, né? Sem nenhuma consciência da gravidade. Mas eu vou explicar aqui para vocês algumas santas, até mesmo um santo, né? São Francisco de Assis, ele não quis ser padre porque ele não achou digno de tocar no corpo de Cristo, na hóstia. Olha só quanta humildade o Francisco, né, de São Francisco de Assis. E hoje tem pessoas que né, se engrandece porque é ministro da Eucaristia, porque pega no corpo de Cristo. Meu Deus, né? Rezemos em reparação e desagravo pelas ofensas que são cometidas a Jesus sacramentado. Então é aí, né? E é isso, né? É o que a gente está dizendo aqui, né? Isso foi um exorcismo do padre Gabriel Amorth no ano de 1975, um relato aqui do demônio afirmando toda a verdade, como não pode receber a comunhão na boca e nem em pé. Ao profeta Pedro II de Santa Catarina, numa época, Jesus pediu ele que fosse avisar o padre de Joinville, se não me engano,
que não aceitasse que viria, né? Que viria um mandato pela Igreja, pelo Concílio Vaticano II, que a comunhão ia passar a se receber na mão e em pé, que ele avisasse esse padre que não aceitasse isso. Olha só, o profeta Pedro II, há um bom anos atrás, Jesus já alertou ele sobre isso, que ele fosse lá. Ele fez. Ele foi até o padre e falou, mas quando ele chegou lá que ele falou que Jesus tinha falado, o padre olhou para a cara dele assim, expulsou ele de lá. Não acreditou no que ele falou, né? Muitos até pensam que Jesus tem que falar com o bispo, com o padre. Jesus não pode falar com pessoas humildes como o profeta. Muitos pensam assim, que só eles que têm o direito, que Jesus pode falar com eles. Jesus falou ao profeta para ir lá falar com o padre, e ele falou com o padre, né, para não aceitar que viria essa época que a hóstia ia passar a dar-se na mão, em pé, que ele não aceitasse, o padre não aceitasse isso. O que o padre fez? Escorraçou ele, coitado de lá. Não acreditou no que o profeta disse. E ele sempre, ele falava, o profeta, né, que Jesus pedia para ter o respeito, tanto que na igreja da obediência de Deus Pai, no santuário lá, quando é celebrada a Santa Missa, as pessoas recebem de joelhos, na boca. Ali mantém um respeito. É por isso que é perseguido pelos próprios sacerdotes, pela igreja, porque mantém um respeito, segue a missa do rito, né? Do rito da missa do padre do Pio X, da missa tradicional. E o Francisco, a gente viu aí esses tempos aí que ele está querendo abolir a missa tradicional, a missa tridentina, para aderir à missa nova, a missa dos homens, né? Que eles podem colocar o que eles quiserem. É grave isso, gente, é muito grave o que nós estamos enfrentando. É fim dos tempos mesmo, né? Tudo isso tinha que acontecer. Mas se nós rezamos, oferecemos aí em ato de reparação do desagravo a tantas blasfêmias, sacrilégios que é cometido a Jesus sacramentado. Olha aqui, vou trazer uma outra meditação aqui que eu achei muito importante, de uma santa, né, que ela fala que ela não é digna de pecar no corpo de Cristo. E também São Francisco de Assis também, ele falaram para ele, você tem que ser padre e tal, e ele não. Eu não sou digno de pegar no corpo de Cristo, eu não quero ser padre. São João Batista, ele falava, depois de mim vem um homem que eu não serei digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Olha quanta humildade, né? Eu, antes de eu conhecer a verdade, eu pegava no corpo de Cristo, com a mão, colocava na boca, em pé, porque eu não tinha conhecimento. É assim que são muitas pessoas. Muitas pessoas fazem isso porque não têm conhecimento, acham que é normal. Depois que eu busquei a conhecer, que eu busquei, né, vi que isso era totalmente errado, eu mudei, falei assim, não, opa, tem alguma coisa errada, então eu não vou fazer isso mais. E depois desse dia eu nunca mais recebi a comunhão na mão e nem em pé. Para os leigos, sobre comungar com as mãos e distribuírem a Santa Comunhão. Comunhão na mão é correto? Observai as falas de Santa Teresa de Liseu, né, que ela dizia assim: sinto em mim a vocação de sacerdote, com que amor, ó meu Jesus, não te carregaria nas mãos, quando a minha vós descesses do céu. Com que amor te não daria as almas? Mas que fazer? Com todo o desejo de ser sacerdote, admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis e sinto a vocação de imitá-lo, quando recusou a sublime dignidade do sacerdócio. Santa Teresa de Liseu, do livro A História de uma Alma. Quanta humildade, né? E a gente vê hoje as pessoas pegando no corpo de Cristo como se fosse algo normal. E a Santa Teresa de Liseu vai dizer: ora, inflamada pelo amor de Deus, expressou essas lindas palavras que nos edificam. Observam bem todos os leigos que ela não tocava no corpo de Cristo, pois ela mesma disse: com que amor, meu Jesus, não te carregaria nas mãos? Isso se ela fosse sacerdote. Também não pregava, olha só, também não pregava.
não fazia leituras durante a Santa Missa, pois ela mesma disse: quanto a minha voz, vós descesses do céu, pois ela não era sacerdote. É preciso que o sacerdote fale para que aconteça a transubstanciação. É próprio do sacerdote pregar na Assembleia. Ela não pregava, pois observava o que diz São Paulo apóstolo. Olha aí. Ela reconheceu que ela não era digna de ler nenhuma leitura no altar da igreja. Ela não era digna de pregar, né? Que era somente isso, era somente o sacerdote. E hoje a gente vê, né? Não estou falando assim para denegrir a imagem da mulher, mas é uma verdade que poucos até não conhecem. Hoje as mulheres, elas sobem ao púlpito, né? Fazem leitura, às vezes celebra, sem saber, né? Acha que é normal. E até porque, né, quando uma mulher sobe ao púlpito, quando ela está bem vestida, tudo bem, mas quando uma mulher é mal vestida, as pessoas vão ficar ligadas ali no corpo dela, vai ficar ligada não é no que ela está falando. Então é uma coisa assim que realmente acontece hoje, nos dias de hoje, né? Aí ela diz assim, Santa Teresa, né, que São Paulo apóstolo dizia: a mulher ouça a instrução em silêncio. Com espírito de submissão, não permita à mulher que ensine nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Muitas pessoas vão dizer: mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Está escrito em 1 Timóteo 2:11, 12. 1 Timóteo 2:11, 12. Quer dizer, capítulo 2, versículos 11 e 12. E em outras partes, também na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, 35, está escrito assim: o santo apóstolo diz: é impróprio para uma mulher falar na Assembleia. Olha aí. E também não distribuir a Santa Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela mesma disse: com que amor te não daria as almas? E olhando para São Francisco de Assis, Santa Teresa de Liseu, fica admirada com a humildade dele em recusar o santo sacramento da ordem. Agora eu pergunto, por que São Francisco de Assis recusou o santo sacramento da ordem? E respondo: ele não se julgava digno de tocar em Jesus Cristo, uma vez que o maior nascido da mulher de mulher, que é São João Batista, não era digno de desatar as sandálias dele. Pois disse São João Batista: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Isso está escrito em São Lucas 3,16. Quer dizer, antes do Concílio Vaticano II, no Concílio de Trento, né, tinha esse respeito, né? Era somente o padre e coroinha homem, né? Porque eu tinha que ter o coroinha ali para colocar a patena de baixo para as partículas não caírem no chão. Até isso tirou depois do Concílio Vaticano II. Quer dizer, antes do Concílio Vaticano II, no Concílio de Trento, tinha todo esse respeito. Não tinha mulher ministra, como está dizendo aqui, né, nesses trechos da Bíblia sobre a mulher. Depois do Concílio Vaticano II, aí eles mudaram tudo. Mudaram para o modernismo. Tiraram aquilo que eles achavam, que aquilo que Deus tinha deixado não valia mais. Agora vamos colocar aqui do nosso jeito. Agora nós vamos colocar as mulheres. As mulheres vão subir no púlpito, vão pegar a hóstia, tocar na hóstia e dar para as pessoas como padre. Então isso aconteceu depois do Concílio de Trento, no Concílio Vaticano II, na qual nós estamos vivendo hoje. A mulher ministra. No momento que Jesus estava distribuindo o pão para os discípulos, até Nossa Senhora respeitou esse momento. Eu não estou dizendo isso aqui para discriminar a mulher, estou dizendo aqui uma verdade que realmente
está escrito, né? E que são poucos que aderem, que aceitam. E até mesmo as mulheres, coitadas, às vezes faz isso sem ter consciência, sem saber da verdade, né? Mas a partir do momento agora, sabendo da verdade, toma providência, né? Se uma santa disse que ela não era digna de tocar no corpo de Cristo, um santo, São Francisco de Assis, um dos grandes santos da Igreja Católica, disse que não era digno de ser um sacerdote, porque ele não se achava digno de tocar no corpo de Cristo. E hoje as pessoas pegam em pé no corpo de Cristo e acham que isso é normal. Quanto Jesus já é muito flagelado, Jesus já é muito crucificado pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele é muito flagelado por isso. Agora vem, né, com esse ato da hóstia. Quanto sofrimento, é a renovação da paixão de Jesus novamente. Então por isso que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós devemos rezar muito em reparação de Israel, rezar na divina vontade. É ofertar atos a Jesus, das nossas orações, do jejum que a gente faz, na intenção de reparar e desagravar todos esses sacrilégios. Rezar pelos nossos irmãos sacerdotes, porque eles são os filhos prediletos da Virgem Maria, eles são os persona Christi, né? Eles são tentados mais do que nós, eles precisam muito das nossas orações. Eu aconselho que nós rezamos, meditamos as 24 horas da paixão de Jesus Cristo. E oferecemos em ato de reparação e desagrava todos esses sacrilégios que é cometido no tempo de hoje. Seguimos os exemplos dos santos, assim Nossa Senhora fala nas suas mensagens. Meus filhos, seguem os exemplos dos santos, estude a vida dos santos, imita os santos naquilo que eles faziam. Eles eram muito humildes. Aqui diz assim: veja bem que São João Batista disse que não era digno de desatar a correia das sandálias de nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos tocar nele. Pois somente os sacerdotes podem tocar no corpo de Cristo e distribuí-los, pois essa é a grande dignidade deles. A mulher não tem esse direito de pegar no corpo de Cristo e sair distribuindo para as pessoas. Elas não têm as mãos consagradas. A única mão consagrada é o sacerdote. Hoje a gente vê os sacerdotes, eles sentam na mesa, colocam lá a taça lá e as mulheres vão lá e a taça. Aquele lá onde coloca a hóstia, me falou o nome aqui, elas vão lá e pega e vai distribuindo para as pessoas. Ele fica lá sentado na cadeira, sendo que era a obrigação dele, era o trabalho dele fazer isso. É triste o que nós estamos vivendo hoje, por isso que eu peço oração, né, em reparação a isso. O santo infalível Concílio de Trento determinou: na comunhão sacramental sempre foi costume na Igreja de Deus receberem os leigos a comunhão das mãos dos sacerdotes. Olha aí, receberem os leigos a comunhão das mãos dos sacerdotes. Com razão e justiça se deve conservar este costume como proveniente da tradição apostólica. O Catecismo do Concílio de Trento, né, também ensina: devemos ensinar que só aos sacerdotes foi dado o poder de consagrar a Sagrada Eucaristia e distribuí-lo aos cristãos. Somente os sacerdotes. Sempre foi parte da Igreja, né, que o povo fiel recebesse o sacramento pelas mãos dos sacerdotes. Assim definiu o Santo Concílio de Trento. Ele determinou que esse costume devia ser religiosamente conservado. Por causa da sua origem apostólica e por Cristo nosso Senhor, nos deu o exemplo, quando consagrou o seu corpo santíssimo e por suas próprias mãos distribuiu aos apóstolos. Catecismo de Trento, Concílio de Trento, né? 2/5 de 65. Do 6, né? Parece 65. Então é isso aí, meus irmãos. É uma verdade que poucos não conheciam. Se você continua fazendo isso e está me ouvindo, não faça. Foge de tudo isso, né? Pede para o seu padre, né, dar a comunhão para você
na boca, de joelhos. Se ele negar e não quiser isso, ele vai ver com Deus. Pelo menos você fez sua parte. Eu não estou forçando ninguém a fazer nada aqui. Só estou apenas informando. É uma realidade que eles não falam para as pessoas. Já pensou se o sacerdote chegasse na hora ali de dar a comunhão, isse lá e pegasse aquele negócio que coloca lá, né, para ajoelhar, o genuflexório, colocasse lá assim na frente, ficasse atrás ali aí ele ia dar a impressão para as pessoas que ele ia dar a hóstia de joelhos e na boca. Ali as pessoas iam entender que ele ia fazer isso, né? Que não adianta a pessoa querer pegar no corpo de Cristo e em pé, que ele não ia dar. Ele ia pedir para ajoelhar. Você vê, mas eu tenho um problema de coluna. Aí tudo bem, é outra coisa. Mas não fazem assim. E antes fazia. A gente vê as missas tradicionais, missa tridentina na Igreja da Obediência em Taquaras, em Balneário Camboriú, eles fazem isso. Só dá a comunhão na boca de joelho. Não dá em pé e nem na mão. Então isso é conservar o que Deus deixou. Pois Deus disse: da minha palavra não deveis tirar um jota. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ai daqueles que tirar um só tio das minhas palavras, né? Isso está escrito, ele disse isso. E hoje a gente vê o modernismo entrando dentro da igreja. E as pessoas, aceitando como se fosse algo bom, como que achasse que está agradando. Não está agradando Deus coisa nenhuma, gente. Nós precisamos orar e vigiar para não cair em tentação. Devemos ser manso como um pombo e prudente como uma serpente. Tem muitas pessoas que é ignorante às vezes, né? A gente fala, mas continua fazendo o errado. É igual às vestes. Quem ama Deus Nossa Senhora sabe muito bem se vestir. Na casa de Deus merece respeito, né? Então é isso, meus irmãos, é isso que eu queria passar para vocês, né? Mais uma live hoje falando sobre isso. Eu achei, né, muito interessante e resolvi abordar esse assunto aqui no canal. Peço você que se inscreva, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu joinha aí e que Deus abençoe a todos, né? Tenha todos uma excelente semana e até a próxima live, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.